pessoal já tá entrando. Oi, Milton, tudo bem? Haldley, boa noite. Taizinha, gostoso receber todo mundo. A gente não se vê, mas pelo menos a gente sente. Lilian, querida, todo mundo entrando. Tassiana, Luciana, mais 11 pessoas que eu não sei quem são, que tá um nome só. Eu vou colocar aqui o nome da nossa live. Eu não consegui. Fixar comentário. Ok, consegui. Oi, Milton. Oi, pessoal. Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Camilinha. Gostoso receber todos por aqui. Oi, Lia. Olá! Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Opa! Gostoso de receber. Eu tenho o meu aqui também. Agora vai. Daqui a pouco ele acalma. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Prazer, viu, te receber aqui em nome da Bros. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Para quem não conhece a Lia, eu acho que quem não conhece a Lia deve viver em Marte, mas para quem não conhece a Lia, quem é da área de sono, todo mundo te conhece, né, Lia? A Lia é livre-docente da Unifesp, hoje ela é pró-reitora de pós-graduação em pesquisa, ela é da Unifesp, o que nos dá muita satisfação, né, Lia, ver a gente bem representada lá por você, é uma grande alegria. Mas a maior alegria minha, além de você ter sido minha orientadora de doutorado, é você ser minha grande amiga. Então, isso é para a vida, né, minha amiga? Com certeza. Com certeza. Então, Lia, antes da gente começar, queria te fazer algumas perguntas, né, sobre o tema que a gente colocou hoje aqui pela Bros, né, que é a apneia do sono e as comorbidades, né, na pandemia. Mas eu queria colocar para as pessoas que estão entrando aqui na live alguns pontos importantes da Bros, que são alguns recados, na realidade, né? A Bros é a Associação Brasileira de Odontologia do Sono, como a maioria das pessoas sabem, que está representando os dentistas perante, né, a área de sono, que é uma área multidisciplinar, né? E a gente vem trabalhando nessa associação nova desde 2011 e a gente tem cada gestão, né, tem tido mudanças, enfim, a gente vai sempre tentando se aprimorar. E o Haldley pediu para que eu passasse algumas informações, ele como presidente agora, né, principalmente um dos pontos da diretoria que a gente vai focar muito agora vai ser aprimorar, nossa, me sumiu a palavra, a prova de certificação, que a gente acha que é uma coisa muito importante, porque os dentistas, uma vez que eles fazem um curso e podem prestar essa prova, né, e a gente exige um curso de no mínimo, quer dizer, o edital exige, na realidade, não é a gente, é um curso de no mínimo 180 horas, eles fazem a prova teórica, depois a prova prática, né, e a gente, cada prova que foi tendo, geralmente eram a cada 2 anos, agora vai passar a ser anual, tinham sempre coisinhas que a gente achava de um ano para o outro melhorava, tal, e agora a gente está com outro ponto a ser melhorado, que é aceitar tanto a certificação pelos bucomaxilos que tragam os casos cirúrgicos, que isso a gente ainda não tinha, como os pediatras e ortodontistas que atendam criança com apneia do sono, né? Então a gente está fazendo esse trabalho para essa certificação mudar. E outros 2 pontos que são muito importantes, né? A pessoa não se certifica, isso acontecia lá atrás, né? A gente se certificava e permanecia certificado. A gente quer que as pessoas se recertifiquem. O que vai ser a recertificação? Para aqueles que fizeram faz tempo, a gente vai avaliar as permanências em congresso, em eventos, tanto da Bros como outros eventos da área de sono para o dentista. Então, a presença nesses eventos vai marcar a recertificação ou não, ou então a pessoa faz a prova de novo, né? E a gente vai também lançar a dupla certificação. A gente está fazendo um trabalho Brasil-Portugal, né? Então, a pessoa se certifica aqui, ela está automaticamente certificada também em Portugal e vice-versa, tá?
Então, acho que isso é um passo importante, né, que a gente está dando. A nossa sociedade não tem nem 10 anos ainda. Ela surgiu bem depois da ABS, né? Quando surgiu a BMS, a de medicina, surgiu a de odonto também. E a gente tem uma série de frentes de trabalho. Mas hoje é que eu vou trazer para o pessoal entender um pouquinho e trabalhar junto com a gente, pessoas que quiserem certificar, enfim, é esse ponto em relação à certificação, tá? Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar, queria que você me falasse um pouquinho, assim, como que a medicina, o sono, principalmente, vê esse período agora dessa pandemia, como é que estão os hábitos de sono, as alterações de sono, o que as pessoas têm mais risco de ter nessa fase? Bem, primeiro eu gostaria de dar boa noite a vocês, agradecer, estou muito feliz de estar aqui entre amigos e agradecer ao convite da Associação Brasileira de Odontologia do Sono, em nome do meu querido presidente, atual presidente, que é o Dr. Haldeler Rossi, e dizer que eu tenho um carinho especial pela Bros, porque são inúmeros amigos, grandes colegas de trabalho, pesquisadores, professores que estão junto comigo há muito tempo, muitos alunos, ex-alunos do Instituto do Sono, da Unifesp, e um carinho especial pela minha colega, grande amiga Cibele, que além de colega do trabalho, minha referência para a qual eu mando meus pacientes, colega de consultório, tem sido assim uma parceria de pesquisa, de ensino, então eu me sinto muito feliz e à vontade de estar aqui com todos vocês. Obrigada. Então, eu diria assim, até entrei há pouco na internet para conferir os números, nós estamos chegando a 2.702 casos, 270 mil casos de infectados no Brasil e já estamos beirando aí número de 18 mil mortes. Então, eu falo assim, uma pessoa, um adulto em sã consciência, com cognição mantida, que está dormindo bem, eu acho que é impossível, viu? Porque nesse período a gente dorme com medo de infectar, com medo de acordar no outro dia doente, estamos com medo da economia, das nossas despesas, do nosso ganho de salário, de profissão, estamos afastados dos nossos familiares, das pessoas que a gente ama, dos nossos amigos. Então, tudo isso gera muita ansiedade, casos de depressão, pânico, fobia, os psiquiatras estão aí falando. E, além de tudo isso, né, que eu acho que nós estamos passando uma calamidade que sem precedentes no período anterior, do que a gente já tenha visto, essa pandemia mudou nos nossos hábitos. Né? A gente está dentro de casa o tempo todo, com a luz artificial, sem ser exposta ao que a gente tinha mais, que é a luz natural do sol, chegando em casa mais à noite. A gente fica muito diante da televisão, do computador, comendo mal às vezes, por comer mais pela ansiedade, tomando mais café, bebida alcoólica, fazendo menos exercício, por mais que a gente tente fazer em casa. Então, tudo isso leva a uma péssima qualidade do sono, privação, insônia e as más consequências de dormir mal. Isso sem falar distúrbio do sono, né? Então, eu acho que nós estamos, assim, realmente vivendo um período muito ruim. Realmente, né? E as pessoas têm que procurar fugir um pouco desses hábitos excessivos, né, Lia? Isso. O hábito de dormir no horário errado e fazer siestas longas, às vezes, ficar apertado no computador, comer mal e aí dormir mal também porque comeu excessivamente, né? Consumo excessivo de álcool. Então, tudo isso... A gente tem que se disciplinar, né? Exato. A gente sabe que não é fácil, mas tem tido muito mais reclamação dos pacientes, né? Eu tenho eventualmente, hoje mesmo um paciente chegou no consultório, foi lá porque meu aparelho não está funcionando, né? E aí eu vi tudo, então eu falei, olha, seu aparelho está igual, mas vamos ver o que pode ser. Ele falou, olha, mas essa pandemia que eu já engordei 5 quilos. Eu falei, pois é, né? Seu aparelho não vai funcionar. Exatamente. E uma coisa que as pessoas têm falado muito, Lia, é em relação às comorbidades na pandemia, né? Então, assim, que as pessoas que têm mais outras comorbidades, têm outras doenças, pessoas cardíacas, diabéticas,
que tem doença renal crônica, enfim, doentes com essas alterações e várias outras, né, os que têm apenas eles estão mais suscetíveis aos quadros mais graves, né? Você acha que a apneia do sono ela caberia nesse mesmo contexto ou não? Eu acredito assim, a apneia do sono, né, como a maioria de vocês sabe, são aquelas obstruções parciais e totais que dão na faringe à noite, que leva à queda do oxigênio, despertar a fragmentação do sono. Eu não acho que é uma coincidência ela também acontecer justamente naquela população da qual a Covid está acontecendo. Que as duas doenças são mais prevalentes em homens, acima de uma certa idade, 65 anos, e que estão ganhando peso. Então, acho que mais uma vez nós estamos diante de fatores, ser homem, ganhar peso e envelhecer, o que leva a gente a adoecer. Então, é onde tem a obesidade, que eu acho que é o grande fator em comum dessas doenças, a hipertensão, o diabetes, as doenças cardiovasculares. Então, eu acho que não é uma relação causa-efeito. Tem muita gente que fala, será que é a apneia que leva ao Covid? Eu acho que não. Eu acho que não é também ao acaso. É uma associação. São pessoas mais predispostas a essas comorbidades. Agora, claro que eu acho que uma pessoa que tem o Covid-19 tende a cair oxigênio não só à noite, né, progressivamente. Ter uma apneia do sono deve favorecer muito o progredir dessa doença e uma evolução pior, né? É pelo fator imunológico, né? É isso, queda da imunidade também. Por inflamatório aumentado, né, na apneia do sono, tudo isso. Então, a associação não feliz, né? Agora, se chegasse um paciente hoje para você no consultório, né, com todos os sinais e sintomas de apneia do sono, não estou nem falando da Covid ainda, como é que você faria o diagnóstico? Uma vez que os laboratórios, né, porque inclusive a ABS publicou uma norma, uma orientação na realidade, né, para que nesse momento o tipo 1 não fosse feito, né? Isso. E o tipo 2, só quando tiver necessidade dos parâmetros de EG e tal, indicando mais 3, não é isso? Então eu acho não só na medicina do sono, mas a recomendação em geral é ficar em casa. Então, se você tem qualquer doença que está controlada, se você puder. Então, a princípio, eu falo, o atendimento pela telemedicina é fundamental. Se você pode acessar seu médico, seu dentista, seu psicólogo, seu fisioterapeuta à distância por videoconferência, na medida do que isso pode permitir, eu acho que seria o ideal. E como é uma doença que requer o registro das variáveis do sono, eu acho que atualmente, no momento, que seria mais recomendado, se o paciente se não tem como esperar, a gente precisa estabelecer o grau da doença, é fazer o uso dos aparelhos cardiopulmonares, que são aqueles aparelhos que, no mínimo, eu acho que é isso importante a gente frisar, que tem o registro do fluxo aéreo, da oximetria, que consequentemente já dá a frequência cardíaca, e do esforço torácico, né? Geralmente é uma cinta só. Se tiver um canal de EEG, melhor ainda. Mas com esses parâmetros eu consigo saber se meu paciente tem os eventos respiratórios, as paradas à noite, se ele cai o oxigênio pela oximetria e se isso está associado. Porque muitas vezes a gente sabe que questionários são usados, mas tem pouca acurácia. Aparelhos que registram só a oximetria, é bom a gente ressaltar. Claro, tudo, quando você não tem nada, qualquer coisa é bem-vinda. Mas muitas vezes, como a gente está com a Covid invadindo os nossos pacientes, esses pacientes desaturam. Então, se você coloca só a oximetria, ele pode ter um padrão de saturação, pode confundir. Né? Então, eu acho recomendável, no mínimo, que sejam os aparelhos cardiopulmonares. E é importante, o paciente pode ser orientado por videoconferência, como é que ele coloca, ele mesmo pode colocar o fluxo, a cinta e o oxímetro. Quem dispensa esse aparato, é bom que seja uma pessoa, um médico com formação em medicina do sono, que saiba interpretar esse exame, não pode ser analisado automaticamente. E esse paciente recebe esse material, usa em casa, e quando volta é importante toda a desinfecção desse aparelho, toda a higiene, e estão preconizando não usar esse aparelho no outro paciente em menos de 3 dias, 72 horas,
para ter garantia que esse aparelho não vai contaminar outro, né, Tá. paciente. Agora, acho que é importante a gente ressaltar isso, porque eu vi que muita gente profissional que trabalha no sono, e tem algumas pessoas também que não são, né? Porque esse tipo de equipamento, os oxímetros para sono, tem sido muito Uhum. dados, né? Mas na época mais recente. Então, você diria que existe um risco da gente fazer um exame desse num paciente que é assintomático para Covid, que já está tendo uma Uhum. dessaturação, e aí ele não sabe que ele tem Covid, tá? Ele é Uhum. assintomático. E você achar que aquilo é apneia do sono, porque ele está desaturando. Isso. Então, eu acho que ele tem as duas coisas. Ele pode dar um falso positivo e um falso negativo. Então, ele pode estar desaturando. E é importante o que você falou. O paciente com Covid, ele tem uma dissociação do que ele sente e do que está a gravidade. O paciente, muitas vezes, não tem a dispneia característica, ele não percebe e a oximetria dele já está lá embaixo. Então, esse paciente tem que ser levado para o hospital, tem que ser internado, receber oxigenoterapia e ir para ventilação mecânica. Então, tem muitos pacientes que estão bem em casa e podem parar. Eu acho que essa doença, a minha impressão, não é que ela comete só o pulmão. Eu acho que ela comete o controle da ventilação, a percepção da dispneia. Então, muitas vezes você vai colocar um aparelho, um oxímetro, para ver a apneia, você pode confundir com a dessaturação da própria Covid. E tem os estudos, já tem vários também trabalhos, validação, claro que ele cai periodicamente, ele pode representar a apneia do sono, mas ele negativo, ele dá muito falso negativo. Tem muito paciente que tem apneia do sono e não desatura. Ele fragmenta o sono, acorda, tem simpático aumentado e não desatura. Quer dizer, você bota um oxímetro, ele negativo não exclui a doença, né? Então, assim, é um instrumento e hoje em dia eu acho até que ele está mais importante para a Covid do que para a apneia. Você, nesses hospitais de campanha, se você tiver esses aparelhos oxímetro que dão dados na nuvem, você pode, um grupo de médicos, monitorizar a Covid e a piora da Covid com o oxímetro, mais do que para o sono. Entendi. Não, bem colocado isso é bem importante, né, Bia? Porque tem visto assim um uso bastante amplo, né, dessa técnica, e a gente tem que saber quando ela pode ser útil, né? Todas as técnicas têm uma utilidade e não dá para a gente indicar para todo mundo. E eu esqueci também de dizer, quando a gente usa esses aparelhos, oxímetro, cardiopulmonar, é importante que você descreva o que você usou no seu paciente e que, por exemplo, o cardiopulmonar antigamente falava aparelho tipo 3, né, o oxímetro tipo 4, mas já tem trabalhos mais atuais mostrando que você deve descrever. Eu dei o diagnóstico de apneia porque eu usei oximetria, o fluxo aéreo, porque aí você permite ao seu colega que está recebendo o seu exame saber realmente o que você fez, ao invés de dar o laudo, né? A apneia obstrutiva do sono. Você acha que esses aparelhos tipo oxímetro só, eles seriam mais úteis para aqueles pacientes extremamente sintomáticos quanto a apneia do sono e que que tenham uma alta chance de ter apneia grave? Isso, eu acredito que seria a indicação não só dele, como dos cardiopulmonares, e principalmente na ausência de comorbidade. Nós já chegamos até a fazer uns trabalhos que ele foi bem, o cardiopulmonar foi bem, teve um bom acurácia em obeso, mas no DPOC, né, que é na doença pulmonar obstrutiva crônica, teve muito artefato e falso negativo, paciente que tem insuficiência cardíaca. Então, se você tiver uma comorbidade, a oximetria pode ser comprometida, igual o COVID também. Então, te confunde no diagnóstico. E você acha que ele seria útil, por exemplo, eu vou desativar os comentários, tá, pessoal? E aí eu vou pedir para quem quiser fazer pergunta, coloca nessa interrogação que a gente tem do lado dos comentários, que fica num boxzinho ali, no final eu olho as perguntas para poder fazer algumas para a doutora Lia, tá? Você acha que ele poderia ser útil durante a fase de titulação do aparelho intraoral? Que isso os dentistas estão usando bastante? Sim, eu acho que sempre se puder usar um cardiopulmonar é melhor. Até uma das indicações do cardiopulmonar é o acompanhamento do tratamento sem CPAP, né? Então seria com aparelho intraoral ou com cirurgia. Mas, assim, ele pode ser um instrumento a mais. Mas lembrando sempre, você está com um aparelho intraoral, mas o paciente tem uma obesidade significativa. Ele pode desaturar por uma hipoventilação.
Então, tanto o aparelho intraoral ou o CPAP não é o indicado para uma hipoventilação. Ele pode estar desaturando pela doença pulmonar. Então, você tem que saber quem você tá monitorando. Agora, é um paciente obeso, não tem condição, não tem outra comorbidade, ele pode auxiliar, sim. Mas eu acho sempre que se puder usar o cardiopulmonar é melhor. Tá. Outra coisa que eu queria te perguntar, que eu acho bem importante, é essa história de usar ou não o CPAP para o já usuário, né, para quem já usa, ou até quem vai começar um tratamento e que tem o diagnóstico da Covid. O que você diria a respeito disso? Então, assim, eu acho que atualmente está tudo muito recente, porque a Covid é recente, até, por exemplo, acabou de sair aí o protocolo, tá, o famoso protocolo da cloroquina pelo governo. Então, nós não temos ainda estudos randomizados, controlados, de acompanhamento a longo prazo. Então, é uma doença demora, vacina, então, nem pensar entre nos próximos primeiro ou segundo ano da doença. E é uma doença muito complexa. Ela comete o pulmão, mas ela comete o sistema de coagulação, ela comete o sistema nervoso central. Então, é uma doença muito complexa. Então, eu diria que a apneia é importante como qualquer outra doença, mas diante dessa pandemia a gente tem que tomar cuidado com o Covid e adiar um pouco as coisas que podem ser, paciente, estou falando isso, mas eu sou totalmente a favor de tratar a apneia sempre. Mas se a pessoa é uma doença crônica, ela está com isso há muito tempo, pode dar um tempo, um pouquinho, esperar o diagnóstico, esperar a flexibilização de ir nos colegas tratar. Não é uma coisa de urgência atual. Mas eu diria que, antes de falar do CPAP, eu acho que todos nós temos que lembrar que é uma doença que tem medidas gerais que a gente precisa focar. Então, ganho de peso, né? Uma dieta controlada, tentar reduzir a quantidade de comida, o valor calórico da comida, manter uma atividade física, por mais que seja difícil, caminhar em casa, fazer exercícios de bicicleta, andar em volta do prédio, diminuir, né, o consumo de álcool próximo a dormir, os sedativos, tudo isso já é o tratamento da apneia e é o tratamento também de ter uma qualidade de sono. Mas, como você me perguntou, hoje em dia tem algumas orientações, não tem ainda um estudo que compare. Será que quem tem apneia e está usando o CPAP com aquele que não usa? Como é que está a influência da Covid? Mas tem uma coisa muito importante. O CPAP, ele gera aerossóis ao usar. Mesmo que a máscara esteja bem fixada, pode ser uma máscara nasal, uma almofada nasal ou a mesma orofacial, se você, mesmo fixando ela tem aquela fenestração de saída do CO2. Então, teve um estudo que eu vi que ele comparou vários tipos de máscara, a aerosolização acontece e pode realmente, se a pessoa tiver com Covid, ela pode estar liberando. Então a gente fala o seguinte, se alguém me procurasse, um paciente grave hoje em dia, eu falo assim, espera um pouquinho, vamos tentar passar um pouco essa situação. Agora, a gente tem situações de risco. Motorista que tem risco de acidente, de dormir, a pessoa que tem obesidade mórbida e tem hipoventilação, ou aquele paciente que está tendo realmente uma consequência da apneia. O PCR real time, né, que é a pesquisa do Covid na orofaringe ou a sorologia, ele pode usar o seu CPAP. A gente preconiza que ele use de preferência isolado, que ele durma sozinho, não durma com a pessoa do lado. E depois a gente pode falar um pouquinho mais da higienização do CPAP. Uhum. Agora, se é uma pessoa que está com Covid, o risco dele infectar é grande. Então, aí está proibido dormir com alguém do lado, né? Tem que ter muito cuidado. Mas eu focaria que esse paciente poderia, se ele não é um obeso mórbido, com hipoventilação, risco de acidente, que ele procure outras formas de tratamento, né? Essas medidas gerais, o próprio aparelho intraoral, que depois é mais a área da CBL que eu prefiro que ela fale. Então, medida de dormir de posição ao lado, elevado, e deixa o CPAP para casos assim mais grave e imprescindível, viu?
Você acha que existe o risco, por exemplo, a pessoa não higienizar direito o CPAP, o risco de reinfecção? Tem isso falando também. Né? Então, tem alguns estudos falando, porque às vezes, se ele não lavar bem, a gente sabe que é difícil. Hoje em dia tem alguns protocolos, mas eu considero que nessa pandemia de Covid, eu faria uma higiene diária e não só semanal ou quinzenal. Então, acabou de usar o CPAP, tem que tirar a máscara, a parte de contato na face, o tubo de conexão e principalmente se usa o umidificador. E, infelizmente, esses aparelhos, eles não recomendam lavar com as soluções que a gente fala que é para o Covid, que é com hipoclorito de sódio, ou usar álcool, porque estraga o aparelho. Então, tem que lavar com água morna, sabão neutro, botar numa toalha limpa e deixar tudo isso secar. A máscara, a traqueia de conexão e o reservatório do umidificador. Então, eu indicaria lavar todo dia. Eu não esperaria assim, uma semana só para o tubo, para o umidificador. E, às vezes, o umidificador também, ele deposita, quando a pessoa não usa água destilada, que é quase improvável, todo mundo tem que usar água destilada sempre. Então, a solução com uma pequena porção de vinagre para tirar o depósito dos cristais, né? Agora, Mas você falou de uma coisa que eu fiquei pensando, né? Eu li e já tinha visto. O doente tem que ser isolado, né? Você pega uma pessoa que está doente, que ela não vai ficar se movimentando pela casa, digamos que a pessoa tem um quarto para isolar essa pessoa. Aquele ambiente, se ela usa CPAP, vai ficar o aerosol do CPAP, né? Da coronavírus pelo ambiente. E essa pessoa precisa receber comida, o quarto precisa ser higienizado, você vai deixar a pessoa a cada 14 dias. Você entendeu? Então, eu acho que é uma coisa que, na teoria, parece que é ok, mas quando você coloca isso na prática... É muito difícil. Muito difícil. Inclusive, a história dos pacientes, que a maioria dos pacientes sintomáticos tem tosse, né? Com a tosse presente, tanto o CPAP como o aparelho e dificulta o uso do CPAP. E dificulta o uso do CPAP também. O paciente, apesar do Covid não dar muito coriza, mas dá uma tosse seca. Quando começa a dispneia, quase também inviabiliza o uso do CPAP, né? Então, isso que você falou do quarto. Muitas vezes é uma pessoa mais idosa, que não tem como... Então, a pessoa... Foi boa essa pergunta, porque a pessoa que está em contato com aquele que está com Covid, usando o CPAP, e digamos que não dá para tirar o CPAP, a pessoa se sente mal, tudo, tem que ter mais proteção, né? Tem que ter mais EPI. Tem que entrar com máscara, gorro, às vezes o protetor facial, porque esse ambiente está muito com a carga viral alta. Exatamente. E outra coisa... Não, pode falar. Não, depois eu queria te perguntar como é que está o uso dos aparelhos intraorais, como é que está essa recomendação durante a pandemia. Inverter a gente vai chegar lá. Uma outra coisa que eu li também é da possibilidade até para diminuir a pressão do CPAP, associar com o aparelho intraoral. Então é tudo teoria, né? Porque a gente, como sempre, né? Eu acho que o principal, porque a gente estuda, né, a área de saúde, para oferecer o melhor para o paciente. Então, avaliar caso a caso, né? Então, se o paciente for menos sintomático, que a gente possa associar os dois tratamentos ou trocar um pelo outro, eu acho que pode ser bem-vindo, né? Com certeza. Paciente, esse que você falou, que ele tem uma doença, quer dizer, o paciente já desatura muito com a apneia, a gente vai ter mais uma doença que leva a desaturação. A galera fica com o CPAP, consegue ficar isolado. Então, esse doente, a gente deve permanecer com o CPAP, né? Porque eu acho que tem que botar na balança o risco e benefício. Então, eu diria, não usar CPAP se a pessoa pode ficar sem, que é a maioria, né? Para os pacientes graves mesmo, é uma porcentagem menor. Então, eu diria assim, pode ficar sem o CPAP, pode fazer medidas gerais, usar um aparelho intraoral, posição corpórea, essa é a recomendação. Agora, grave, precisa do CPAP, vai ter que ter um controle muito importante. Isso que você falou também é legal a gente ressaltar. O CPAP, ele é um aparelho de fluxo de ar e não de pressão. A pressão é gerada indiretamente quando a máscara fixa na face. Então, quanto mais você aumenta aquilo que a gente chama de pressão, nós estamos aumentando o fluxo. Aí a possibilidade de disseminar as partículas é maior mesmo. E lembrar que o vírus fica em algumas superfícies por mais dias, então
tem que ter um controle, uma higienização importante mesmo, né? Eu acho que essa doença veio para bagunçar a nossa Mas rotina, né? Mas o aspecto, bom, tem vários aspectos que eu acho que são positivos, né? Um dos aspectos positivos num país em que se valorizava muito, não tenho nada contra pagodeiro e jogador de futebol, mas eram eles que ganhavam dinheiro, né? É Hoje verdade. o importante é estudar e a área de saúde, né, Lia? A É, ciência, né? Que tanto foi desvalorizada, a ciência é tão importante, né? Então com nessa hora certeza. E nós estamos aí mergulhados em pesquisa, né? Eu tenho a experiência lá na Unifesp, todas as agências de pesquisa, CNPq, CAPES, FAPESP, o investimento na pesquisa do Covid, porque a gente precisa sair dessa, né? Para recomeçar a vida de novo, né? e eu acho que um outro aspecto, que quando você estava falando da coisa da higiene do CPAP, né? O pessoal que trabalha com CPAP aí, acho que a Desirê está assistindo a gente, outros colegas, que sabem que nem sempre o paciente chega com o aparelho higienizado, né? Então, Muitas vezes é um não. aparelho plural, às vezes a gente fala assim, tipo, deixa um pouco. É, porque Aparelho que você fala, como que a pessoa põe aquilo na boca, né? Então, as pessoas vão foi ter bom que você. passar a ter uma higiene melhor, né? É, foi bom você falar. Muitas vezes a gente vê coisas deploráveis, principalmente. É uma rotina muito chata, o paciente já tem todo aquele ritual da cama, ainda tem que lavar um aparelho no outro dia. Os filtros, né? O filtro antibacteriano, que é aquele da esponjinha, ser lavado, principalmente nessa época, ser lavado mais frequente. Os filtros, esse o ambiental. O bacteriano não adianta lavar, tem que trocar. Então, o contato com as equipes de suporte de CPAP tem que ser mais frequente mesmo. Então, eu acho que hoje em dia, toda a possibilidade de você entrar em contato com o paciente, via e-mail, via telemedicina, é importante. O acompanhamento do uso, né? Não tem por que hoje um paciente ir no consultório para mostrar o cartão de uso do aparelho. Já tem a nuvem toda, a maioria dos CPAPs tem dados em nuvem, você orientar se ele está usando bem, se ele tem que diminuir a pressão, a gente mesmo diminui a pressão à distância. Então, a parte da telemedicina no sono já ajuda muito nessa fase, né? Os aparelhos cardiopulmonar, por exemplo, da ResMed, que é o Apneia Link, que ele pode ser, você pode acessar no AirView, tem o da Philips também. Então, esses dados à distância favorece, você tranquiliza seu paciente, ele fica em casa e você pode dar um retorno, né? Agora a gente fala com o paciente, piorou, e principalmente aquilo que você falou da oximetria, está desaturando, pode ser um risco da Covid, e esse paciente pode evoluir mal sem ele perceber. Então, precisa estar atento quem está com o paciente do lado. Então, é bom reforçar, né? Começou com uma tossezinha seca persistente, febre persistente, dispneia, aí tem que procurar um recurso mais rápido. Quanto ao CPAP como ventilador em hospitais que andaram? Isso é importante também. Então, a ventilação não invasiva, né, seja o CPAP, os biléveis, eles podem até ser o início da abordagem do tratamento, até do paciente com Covid, né? Eles chegam no hospital, por exemplo, nessas enfermarias, hospitais de campanha, os pacientes chegam, eles começam a receber oxigênio, muitas vezes também ventiladores com capacete, máscara, e pode até usar o CPAP e o BIPAP. Eles não recomendam por isso, pela a possibilidade de aerolização. Então, esses pacientes não fazem nebulização, eles não usam bombinha, porque eles, com isso, o risco maior de contaminação. Então, acaba que quando o paciente vai evoluindo, piorando, o melhor é a intubação endotraqueal, né? E o uso do ventilador mecânico, porque aí você está num circuito único. Primeiro que você dá um suporte ventilatório melhor ao paciente e não corre o risco dessa disseminação, né? Entendi. Então, o BIPAP e o CPAP pode ser no início, mas acaba que não é o ideal. Mas acaba tendo esse fator também da saída do ar, né? Isso. Do respiro que aumenta a contaminação em volta, né? Isso. Então,
Você vê que até hoje, para entubar esses pacientes, para fazer procedimento, eles estão criando aquelas caixas de acrílico. Os profissionais de saúde, é triste de ver, mas realmente são os mais infectados, enfermeira, intensivista, porque a carga viral de quem está cuidando do paciente é muito grande. Então, você pode ser uma pessoa saudável, mais jovem, sem comorbidade, mas eu tenho visto aí as notícias, muito triste, colegas sendo entubados, ventilados, e vai levando um ciclo, né, ruim de quem vai tratar esses pacientes. Né? É. Bom, você me perguntou da parte de aparelho Isso, neural, a né? curiosidade, como é que tá? Então, saíram alguns trabalhos, inclusive um que eu publiquei com o pessoal lá do Canadá, que está saindo agora, na Journal Clinical Sleep Medicine, saiu na Journal Dental Sleep Medicine, do Jean-François Mas, também lá do Canadá, e saiu agora um statement da Academia Americana de Odontologia do Sono, que é a ADSM, né? E nesse documento da ADSM, eles colocam como o aparelho intraoral como primeira escolha de tratamento durante a Covid, né? Mas eu achei um pouco agressiva a forma que eles colocaram, assim, não, é como se os pacientes realmente não podem usar o CPAP, porque o CPAP tem tudo isso que a gente comentou, né, do aerosol e tal, e que deveria ser colocado aparelho intraoral. Eu acho que tem, como a gente já conversou bastante aqui, situações e situações, né? A gente está escrevendo um documento pela BROS, né? E a gente acha que, como eu falei, tem que ser individualizado, então depende do paciente ser assintomático, sintomático com uma tosse leve, sintomático com uma tosse intensa. Se o paciente, uma outra coisa que a gente tem que pensar, o paciente respirador bucal. Esse paciente, ele tem uma abertura anterior no aparelho um pouquinho maior do que o que a gente gostaria que fizesse. Então, ele respira pela boca. Mesmo quando o paciente não é respirador bucal, ele pode ter um pouco de exalar um pouco de ar pela boca, né? Expirar o ar pela boca durante o uso do aparelho. Então, isso também pode ter uma contaminação da pessoa que está do lado, né? Entendi. No meu ponto de vista, eu acho que tudo isso é muito teórico ainda, a gente sabe muito pouco, né? E eu li outro dia uma frase que eu acho que é bem... que define uma das coisas, né? Várias dessas coisas que a gente está vendo, que a falta de evidência propaga confusão, né? Então, Isso, é verdade. Principalmente para os leigos, né? Porque como a doença é muito nova, muita coisa a gente ainda não tem evidência, mas a gente não pode começar a agir só quando tiver evidência, porque já tem muita gente morrendo, né? Aqui no aparelho oral, a gente não está falando de morte ainda, né? A gente está falando de tentar controlar uma doença crônica que o paciente tenha. Então, eu acho que avaliar se o paciente tem tosse, se não tem tosse, se ele é respirador bucal ou não. Se for respirador bucal e ele tolerar ficar com o aparelho, talvez seja o caso realmente de dormir separado de quem dorme, né? Se for possível, né? Tem situações que as pessoas dormem juntas. Eu tive uma situação dessa no consultório, num casal. Ele é médico de frente de UTI, de hospital do SUS. Ele pegou o Covid e a esposa dele falou para mim, nós moramos num apartamento de um quarto. Eu não tinha para onde ir. Meu sofá é horrível, não dá para dormir na sala. Ela falou, nós dormimos juntos, eu arrisquei. Ela falou, ele ficou os 14 dias em casa, voltou a trabalhar. E ela falou, depois eu fiz o exame, não tive nada. Ela não teve, não pegou. Pode ter sido um fato negativo, o exame? Pode ser. Mas tem muita coisa dessa doença que a gente ainda não sabe. Né? Tem proteção genética. Eu tenho visto pessoas acompanhar pessoas graves e não ter nada. E outro que não tem nada a ver aparece, né? E, Sibeli, uma curiosidade. Assim como nós médicos, acho que vocês, dentistas, também são muito expostos ao risco, né? Porque vocês têm que manusear uma pessoa com a via aérea aberta. Então, como é que tem sido a recomendação para vocês abordarem esses pacientes? A gente tem uma quantidade de EPIs assim, surreal que a gente tem que usar agora, né? Então, eu acho que assim, o dentista sempre preconizou muito a parte de biossegurança, quem queria trabalhar direito, né? Então, eu costumo dizer assim, a gente teve que se adequar em algumas coisas a mais, mas não foi tanto assim para quem já se preocupava. Então, a gente Entendi. eu me lembro quando eu era menina, meu dentista trabalhava sem luva. O dentista que me atendia quando eu era criança. Imagina agora. Por meio há 30 anos a gente já usava luva, máscara, gorro, jaleco. Mas hoje a gente não põe um jaleco de tecido para atender um paciente e atender outro. A gente coloca jaleco descartável. Descartem
entre um paciente e outro, usa o face shield, Fez, usa a máscara tipo N95, né? Principalmente quando vai ter aerosol, quando a gente vai fazer um porque procedimento de vocês lidam com aparelho. instrumentos que geram, né? A alta rotação é mais, né? O tal do motorzinho, né? Para tirar Uhum, carga, etc. Mas o aparelho que a gente usa para desgaste de aparelho, ele não faz o aerosol, mas ele cria um pó, né? Então, uhum. eu acho que o que a gente mais está sentindo, além do investimento financeiro nessas coisas, é o período que a gente tem que deixar o consultório sem paciente, entre um paciente e outro, né? Que é o que eles estão dando meia hora, quando você não usa aerosol, e até 1 hora. Então, você atende um paciente, tem que deixar o consultório vazio durante 1 hora, se você usou aerosol, para aquele decantar e você limpar tudo, para depois atender outro paciente. Então, realmente, a gente está tendo que ter uma mudança de Cuidado. um cuidado excessivo aí. E voltando um E, pouquinho na coisa do aparelho... Não, desculpa, pode perguntar. não, eu estou preocupada com o horário, se nós temos aí São 20 e perguntas. 40, a gente tem 20 minutinhos, 19 Ah, minutos. ah, Um pouquinho menos, que a gente termina um pouquinho antes. Uma coisa que eu queria acrescentar é a história da desinfecção, da mesma forma que tem do CPAP e do aparelho intraoral, né? Que os pacientes também não higienizam direito. A importância de se higienizar o aparelho agora também para evitar reinfecção. Mas a gente ainda não tem, a gente até fez algumas sugestões numa colocação da ABROS, né, para a população. A gente ainda não tem uma evidência de que produto seja melhor a gente higienizar o aparelho. Se eu pudesse mergulhar o aparelho em hipoclorito de sódio, né, que muita gente usa para placa de mordida que não tem metal, que é só acrílico, muita gente coloca água com uma colherinha de cândida, né, hipoclorito, álcool não pode, né, o álcool resseca a resina. Então, e aí, ok, mas a maioria dos nossos aparelhos a gente tem componente metálico, e aí não dá para usar por causa do componente metálico. entendi. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente ainda não tem um protocolo validado de desinfecção dos aparelhos, mas eu acho que a gente está no caminho disso, entendeu? É meio Eu acho parecido com que... o CPAP, né? A gente Exato. gostaria que pudesse usar soluções mais adstringentes, né? Mas aí você prejudica o material, a máscara, né? Então, Exatamente. Eu acho que, assim, eu acho que no meio dessa situação, dessa crise que é tão desconhecida para todo mundo, né? Eu acho que várias dessas coisas que a gente falou, a gente tem que se basear, né, Lia, na lógica, no bom senso, no bem comum, no que vai com ser bom para o certeza. paciente. O consultório, a gente tem que fornecer a proteção para o paciente, a proteção para o profissional e para toda a equipe, né? Com certeza. E, Eu vi uma frase uma vez. e às vezes a gente tem que se basear no que tem disponível, no que a ciência tem agora, e não nos interesses escusos, Com em certeza. usar coisas por Nos, medo, ou porque, né? nos achismos, né? E eu vi uma frase uma vez que eu gostei muito. Nós estamos numa pandemia, então não adianta heroísmo, não adianta você se precipitar, atender um paciente sem proteção, porque infelizmente a taxa de mortalidade é alta, então você se precipitar não leva a nada. Então tem que se preparar, se proteger, saber que você protegido você vai ajudar mais pessoas do que você doente, fora de, né? Da rotina, né? Mas, enfim, nós estamos diante aí de um desafio grande, eu acho que todos nós estamos aprendendo muito, estamos levando muitas lições, né, dessa pandemia, para ver o que a gente pode melhorar no futuro, né? No atendimento mais humanitário, na solidariedade entre os colegas, né, da gente aprender mais uns com os outros, fazer mais parcerias, eu acho que isso que é importante. Eu queria até falar uma frase que eu li esses dias. A gente lê tanta coisa que eu não sei de onde que foi, mas eu achei bem interessante. Que acho que foi num artigo americano que eu li, dizendo assim que nós estamos construindo o avião no qual nós já estamos voando. Ou seja, a gente já está lá em cima, né? E o avião está meio asa, né? A gente não sabe se ele vai cair. E eu acho que a sensação da epidemia é essa, né? Da gente não ter essa segurança do... Nós temos milhares de perguntas aqui, Lia, mas a gente infelizmente não vai conseguir... Opa! Oi, Lia? Tá me Oi, ouvindo? tô te ouvindo. Estou ouvindo, mas não tá me vendo. Você que saiu da tela. Ah, voltou. Vê se Não você tô consegue conseguindo. pescar algumas aí. É. Também,
Também, se a gente conseguir recuperar as perguntas, a gente pode tentar mandar depois. Tá bom. Eu tenho uma pessoa perguntando, a Betânia, perguntando se a dessaturação da Covid acontece ao longo do dia e a da apneia do sono acontece durante a noite. Isso poderia ser um diagnóstico diferencial? Ou os pacientes com a Covid dessaturam de dia, de noite, junto com a apneia? A dessaturação do Covid é constante e ela vai progredindo. Então, o paciente pode ter uma dessaturação tanto de dia como de noite. A da apneia é mais episódica à noite, mas os parâmetros 4% de dessaturação do basal. O basal desse paciente pode já estar lá embaixo também, né? Entendi. Então, por isso que pode confundir. Os oxímetros, às vezes, ficam com acurácia ruim. Entendi. Mas um é mais constante e o outro é mais periódico. Entendi, eles podem dessaturar também. Perguntaram se esse paciente poderia, numa situação como essa, fazer o tratamento com fonoterapia, com fonoaudiologia. Pode, a gente esqueceu de falar, né? São outras medidas, a fonoterapia é importante, né? Que ele faça os exercícios, também cuidado com os exercícios, que muitos deles também geram, né, partículas, então o paciente fazer o exercício sozinho, da fono, posicional, os procedimentos cirúrgicos, a gente sabe que são mais limitados, eletroestimulação, né, e hoje cada dia mais são coisas, não são de urgência, que podem esperar, né? E uma outra pessoa colocou aqui, que eu achei interessante também, casos novos de apneia do sono, uma pessoa que você está diagnosticando agora, mesmo sabendo que ela poderia ter um benefício com o CPAP, você indicaria o aparelho intraoral nesse momento por causa desse risco de contaminação? Eu gosto muito do aparelho intraoral. Eu sou fã. Eu sou fã do aparelho intraoral. E quero aqui externar que tem muito sucesso, né? Graças à minha dentista e à minha equipe. Não só eu. E, claro, são outros colegas também. Mas, então, eu uso bem. Então, para um caso moderado, até grave, se a pessoa pode usar um aparelho intraoral nesse momento, eu indicaria. Agora, claro, se ela não tem hipoventilação, risco de acidente, outras coisas. Tá. Eu acho que a maioria das outras perguntas a gente já respondeu ao longo da nossa discussão. Estão perguntando se a live vai ficar gravada, vai ficar no YouTube da Bessono, né, que é o canal do sono no YouTube. E queria novamente agradecer, e a gente está finalizando quase o nosso tempo aí. A gente tem mais 10 minutinhos, eu quero que você, se você achar que ficou faltando alguma coisa, esclarecer mais para o pessoal ou colocar alguns outros pontos que você acha que são importantes. Então, assim, só para reforçar, eu acho que a gente está diante de uma pandemia sem precedentes, uma calamidade no mundo inteiro. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de calma, frear um pouco o nosso... Eu acho que nós, médicos, dentistas, profissionais de saúde, às vezes a gente invade o paciente, né? Então, por exemplo, antigamente, quando eu comecei, a gente tratava a apneia leve como se fosse igual a apneia grave. Vamos botar CPAP, vamos botar aparelho intraoral. Hoje a gente sabe que a apneia leve até um certo grau é mais pelo ronco que incomoda o parceiro, porque a pessoa se sente um pouco cansada, mas não tem as consequências cardiovasculares, metabólicas, igual a apneia grave. Então a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Então eu acho que hoje em dia eu tomaria um pouquinho mais de cautela e não ficar tratando todo mundo, botando CPAP em todo mundo, cuidar mais da higiene do sono, dos hábitos de vida, um aparelho intraoral por enquanto, fonoterapia, posição, e não ser tão assim agressivo nesse momento. E eu acho que dá o suporte emocional aos nossos pacientes, né? Por videoconferência, os pacientes estão sofrendo muito com pânico, com depressão. Então, eu acho que a gente tem que, hoje em dia, dar um apoio mais global a esse paciente até passar esse período. Inclusive, isso vem de encontro à história da teleconsulta que você estava falando no começo, que eu acho que no começo algumas pessoas ficaram um pouco resistentes, até pela nossa formação, né, que sempre foi de o paciente pessoalmente, mas os pacientes ficam tão agradecidos, Nossa, né, de receber uma atenção e dizer, olha, você, né, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? pode ficar em casa. Que a coisa está complicada, eu acho que realmente ajuda bastante. E até o tratamento do Covid, nós estamos fazendo lá no Hospital São Paulo uma teleatendimento Covid humanitário. Muitas vezes o paciente está tranquilo, atendi um paciente de 62 anos que ele não tinha por que sair de casa. Estava bem, o Covid positivo, mas estava tranquilo. Então,
fica em casa, vamos monitorando, só sair de casa mesmo quando precisar, né, para evitar a contaminação. E como que as pessoas entram em contato com esse Ah, programa? esse chama Covid Humanitário. Ele está naquela plataforma Conecta Médico. A pessoa entra, vai ver lá, Covid humanitário, pneumologia. A pessoa marca durante a semana tem atendimento, né? Dá uma ajuda legal. Que É bom. gratuito, a gente acompanha o paciente periodicamente. Que bom. Bom, então vamos, gente, infelizmente, eu gostaria de ficar aqui conversando a noite inteira, mas Muita na próxima coisa, né? a marca num restaurante com um vinhozinho, né, Lia? Opa! Isso é bom. Com os amigos. E, Gente, então, obrigado por tudo, saúde para todo mundo. Queria muito agradecer a Lia ter aceito esse bate-papo com a gente, foi muito legal, além de todo o conhecimento que ela vem trazer, toda a bagagem, essa pessoa maravilhosa, simples, que é uma enciclopédia ambulante, mas é só coração, né, Lia? Isso. E uma amiga Eu que querida. agradeço. E queria agradecer a diretoria atual da Bros, o Raudley Rossi, que é o nosso presidente, a Lilian Janazzi, que é a nossa vice, o Marco Machado e a Thaís Guimarães, que são os secretários tesoureiro, e todos os colegas que têm feito parte da Bros. A gente tem várias comissões, então eles 4 estão liderando, mas a gente tem um grupo grande de profissionais trabalhando para dar o suporte, né? A gente conseguir fazer as mudanças necessárias, né? Para realmente, quem sabe lá na frente a gente tornar essa área uma área de especialidade na odontologia. Eu acho que é uma coisa que vai precisar ao longo do tempo, né? E estou muito feliz de participar aqui da nossa terceira live da Bros. Obrigada, Lívia. Que várias venham no futuro, né? Obrigada a todo mundo que participou. E a gente está no avião aí, né? Que está sendo construído, mas vamos embora. Vamos viajar. Beijo, gente. Tchau. Obrigada. Beijo. Nada, tchau.